Súmula 721. A competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro exclusivamente previsto na Constituição Estadual. A competência constitucional do júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela Constituição Estadual. A VUNESP adora tirar esse exclusivamente na pergunta. Tá? Então, a competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela Constituição Estadual. Então, estabelecido exclusivamente pela Constituição Estadual, tá? Então, a competência do Tribunal do Júri ganha se a prerrogativa de função for estabelecida exclusivamente na Constituição Estadual, tá? Então, se a competência de foro por prerrogativa de função estiver prevista na Constituição Federal, ela ganha do júri, mesmo que o júri também seja na Constituição Federal. Se o exercício, o foro por prerrogativa de função estiver estabelecido exclusivamente na Constituição Federal, o foro ganha do Tribunal do Júri. Então, ele vai ser julgado pelo foro e não pelo Tribunal do Júri, tá? Mas, se for previsto exclusivamente na Constituição Estadual, o júri ganha, tá? Ou seja, a competência do júri perde para a competência e razão da pessoa se ambas estiverem na Constituição Federal. A do júri perde para o foro por prerrogativa de pessoa, ou seja, vai ser julgado no foro por prerrogativa de pessoa, onde tem foro privilegiado. Então, a competência do júri perde para a competência e razão da pessoa prevista na Constituição, mas logicamente que não perde a competência. Logicamente não perde a competência e razão da pessoa prevista na Constituição Estadual, tá? Questão da VUNESP. Em homicídio praticado em coautoria por pessoa com prerrogativa de função estabelecida. De função estabelecida pela Constituição Federal. E outra, sem foro privilegiado, o que acontece? Se uma tem foro e a outra não tem, você acha que vai acontecer o quê? Uma continência, um crime de continência, que duas pessoas cometem o mesmo crime, uma tem foro prerrogativa na Constituição Estadual e outra na Constituição Federal. A federal puxa para si, eu acho, né? O que você acha? Vamos ler? A continência importa em unidade do processo e a prorrogação da competência do Tribunal do Júri. Então, foi um homicídio praticado em coautoria de pessoa por foro prerrogativa exclusivo na Constituição Federal e outra sem. Não. A prerrogativa de função federal ganha, né? Na determinação da continência e conexão, havendo concurso entre competência do Tribunal do Júri e juízo em razão da prerrogativa de função, prevalece a Constituição Federal do foro por prerrogativa de função federal, ou seja, vai ser julgado o juiz, por exemplo, que tem foro no TJ, exceto se fosse uma Constituição estadual, né? Aí o júri ganha. Se o homicídio praticado por pessoa com foro por prerrogativa de função previsto na Constituição Federal, se o homicídio praticado por pessoa com foro prerrogativa de função na Constituição... se o homicídio praticado por pessoa com foro por prerrogativa de função... O homicídio praticado por pessoa com foro por prerrogativa de função na Constituição Federal e uma pessoa sem foro. O processo será julgado onde tem prerrogativa do foro na Constituição Federal, ou seja, a competência do Tribunal do Júri versus prerrogativa de função. A prerrogativa de função da Constituição Federal ganha, já falei, né? Competência do Tribunal do Júri versus prerrogativa de função na Constituição Federal ganha a Constituição. A prerrogativa de função que está prevista na Constituição. Repetindo. Foro por prerrogativa de função previsto na Constituição Federal versus Tribunal do Júri vence a prerrogativa de função na Constituição Federal. O juiz, por exemplo, que comete um crime doloso contra a vida, previsto, tem competência no TJ. E a Tribunal do Júri seria o júri de primeira instância. Quem vai ser? Competência do TJ ganha. Agora, foro por prerrogativa de função previsto na Constituição do Estado versus Tribunal do Júri, o Tribunal do Júri ganha, entendeu? Súmula 271 convertida em súmula 45, súmula vinculante 45.
A competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela Constituição estadual. A 721 foi convertida em 45. Olha, a 721 foi convertida em 45. Então, a 721 foi convertida em 45. É isso mesmo? A competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela Constituição estadual.